Olá, você agora vai assistir algo que é completamente essencial à sua vida. Através dessa apresentação, você vai ter as respostas que sempre procurou sobre qual é o sentido da vida, qual o objetivo da vida, para onde você vai depois dessa vida e muitas outras questões que vive se perguntando. Assista e prepare-se para viver a maior e mais importante experiência de sua vida. Prepare-se para ter uma vida plena, se participar do projeto Vida Plena. Acesse o site mariangelicaroma.com.br e participe desse mega projeto que pode lhe proporcionar o quê? Uma vida plena. Querido, você sabe o quanto é querido? Querida, você sabe o quanto é querida? Não sabe? Você é incondicionalmente amado por Deus, o nosso Criador Todo-Poderoso. Eu tenho um recado de Deus para você. Somente Jesus, o Filho de Deus, dá vida eterna. E você pode dizer, grande novidade, você não está dizendo nada que todos já não saibam. É verdade. Contudo, quantos vivem esse conhecimento? Essa mensagem tem o objetivo de alertar aos cristãos que devem deixar de viver pela ânsia do futuro e focar no presente, no hoje. Devem cumprir sua missão na Terra de levar ao próximo que está próximo a esperança da vida eterna, pelo exemplo de sua vida. Fomos criados imagem e semelhança de Deus, mas em espírito com semelhança nos atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis de Deus? É a bondade, verdade, fidelidade, justiça, amor, longanimidade, caráter e alguns outros. Tudo isso que está em nós é de natureza espiritual. Mas esses atributos precisam ser desenvolvidos para vir à tona. Contudo, ainda existem os atributos não comunicáveis, os atributos de Deus que só Ele possui. Nenhuma criatura tem, nem os anjos os possuem. A onipotência, a onipresença, a onisciência e mais alguns outros são atributos exclusivos de Deus, o Criador. Ser cristão é praticar a humildade. Como assim? Ser cristão é ter humildade para reconhecer que depende da misericórdia e do senhorio de Jesus. Podemos desenvolver todos os atributos comunicáveis de Deus, contudo, jamais seremos poderosos, porque é imprescindível reconhecer que somos extremamente limitados e totalmente dependentes de nosso Pai Todo-Poderoso. Vamos fazer uma reflexão numa analogia do que é físico, natural, o que é filosofia e o que é metafísico, sobrenatural de Deus. A filosofia é um movimento de pensamento lógico racional, surgido na Grécia nos séculos 7 e 6 a.C., que tinha como objetivo explicar a origem das coisas do mundo por uma via diferente da visão mitológica. A filosofia surge quando os seres humanos começam a exigir provas e justificações racionais que validem ou invalidem as crenças. Ora, as crenças espirituais dependem de fé, e aí temos um grande aprendizado. O que é fé?
Fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. E o que é ciência? É provar uma tese. Logo, o que está acontecendo com o mundo? A filosofia está imperando e as pessoas estão sendo influenciadas por filósofos, vivendo exclusivamente o que é natural, com seus interesses materiais e desejo de poder. Por causa de um mundo frustrante, cruel e angustiante, muitos cristãos estão vivendo na ansiedade da volta de Jesus e deixam passar o presente, onde tudo acontece. Nessa imagem vemos grandes filósofos de tempos passados. Grandes filósofos, porém grandes homens que se tornaram pequenos por se considerarem semideuses. E aqui vemos um simples mortal, porém sábio. Um simples homem que vive uma vida grande pela humildade. É preciso ter sempre em mente que toda criatura humana de Deus é mortal. Sócrates, que no meu conceito foi um dos maiores filósofos, apesar de não deixar nada registrado, foi tão importante que existe uma divisão da filosofia entre a era pré-socrática e a era pós-socrática. Entretanto, era homem e por isso morreu. Então, muitos homens atingem o doutorado secular e acabaram ou acabam soberbos, culminando numa vida autodestrutiva, propensa ao inferno eterno. Uma observação pessoal minha. Sócrates foi uma das exceções à regra. Ele não era soberbo, ele viveu uma vida de humildade, crescendo espiritualmente e emocionalmente. Costumo dizer que foi um verdadeiro cristão antes mesmo de existir o cristianismo. Diante disso, devemos aprender que homens humildes, que desejam a sabedoria soberana de Deus, estudam Deus. Homens humildes estudam Deus, são tementes ao Senhor, adquirem sabedoria de Deus e conquistam a vida eterna no paraíso de Deus. A sabedoria de Deus leva o homem ao paraíso dele. O que é rebeldia? Característica de rebelde. Grande coisa. Não foi nada esclarecido. Pois é, então rebeldia é a qualidade da pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade. Foi demitido por rebeldia. Isto é, Deus ou as pessoas se afastam, porque não é possível viver com um rebelde. A rebeldia é pecado e Deus não convive com o pecado. E mesmo nós não conseguimos nos relacionar com alguém rebelde. A rebeldia é a escolha do inferno de Satanás. Você conhece alguém rebelde? Você conhece algum cristão rebelde? Ixi, deve conhecer muitos, não é mesmo? Mas vamos esquecer os nomes, porque não devemos julgar o próximo. Tipos de cristão que o diabo gosta. Você sabe quais são os cristãos que o maligno gosta? Principalmente os rebeldes. Não existe nada mais terrível na vida de um cristão rebelde que a ausência de Deus em sua vida. A alegria dá lugar à angústia e às aflições. A sua presença, que antes era notória, dá o lugar ao vazio da alma e à extrema solidão. As bênçãos e as promessas dão lugar ao castigo e às consequências da rebeldia.
Um cristão rebelde não estuda a palavra de Deus, não quer saber do que é obedecer a Deus e vive pela sua pseudo-autossuficiência. O cristão rebelde tem um vazio no peito, que é a ausência de interrelacionamento com Deus na sua vida. A rebeldia se constitui em desobedecer algo ou alguém que tem autoridade para ensinar e ou comandar. Você sabe qual o valor da sua vida para Deus? E qual o valor que você dá à sua vida? Você tem noção do quanto essas duas questões são profundas e vitais? Pensa comigo e vamos refletir. Nosso Criador é o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso. Nosso Deus não é um Deus de dizer, de ensinar, de criar algo sem um valor essencial. Nosso Deus sabe tudo e pode tudo. Cada ensinamento, cada palavra, cada ação tem uma profundidade além de nossa capacidade inteligível. Isto é, está além da nossa capacidade de entendimento. Logo, ao criar o homem, Deus criou um ser tricotômico com a primazia do espírito. Isto é, somos constituídos pela tricotomia do ser, corpo, alma e espírito. Como espírito, que é a imagem de Deus, ele que deve comandar a alma e o corpo. Criou uma vida com sentido, com objetivo, com missão. Criou cada vida com dons respectivos à sua missão e com capacidade de cumprir a vida plena que todos podem conquistar. Toda a criação de Deus é perfeita, como somente Deus é perfeito. Aqui vemos uma imagem, desde um bebê até um senhor idoso. E aí eu pergunto, será que a vida é só isso? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Digo e afirmo que não é. Entenda que sua vida é tão preciosa para Deus, conforme Deus disse para Isaías. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Para Deus, você é o maior e mais caro diamante que existe. Isso apenas no sentido do entendimento físico. Uma curiosidade. Você sabia que o diamante não é a pedra mais preciosa do mundo? A mais preciosa, e talvez você nunca tenha ouvido falar, é a jadeite. Importante perceber que os valores do mundo não são os valores de Deus. Nesta imagem vemos um homem e uma mulher pensando: qual o valor da minha vida? Você é que sabe ou deveria saber qual o valor da sua vida. Contudo, saiba que a única responsabilidade que você tem na vida é a sua vida. Assuma a responsabilidade pelas escolhas de sua vida e com esse direito de escolher, você vai dar o valor à sua vida que quiser. Viva a vida com sabedoria. Mas como é isso? Está lá no versículo 7 do capítulo 1 do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sentido do verbo temor aqui é obediência. Não tem nada a ver com medo. Medo é do mundo, é do maligno, o medo te paralisa, o medo impede você de perseverar num objetivo. Lembre-se, essa vida tem um tempo. Qual será o tamanho do livro da sua vida? Só Deus pode determinar. Então,
Eu pergunto, você está sabendo viver sua vida e aproveitar ela dentro do amor com que Deus o criou? O passado é história, o futuro um mistério e o presente uma dádiva. O presente é um presente de Deus. Muitos vivem marcados pelo passado e ansiando pelo futuro. Contudo, o passado serve apenas como exemplos de resultados e o futuro a Deus pertence. Deus é o dono da vida e da morte. Então, quantos dias terão sua vida? Somente Deus pode definir. Viva o presente, pois o amanhã pertence a Deus. Vamos ver o que Jesus, o Filho de Deus, ensinou no Sermão do Monte sobre o hoje. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nessa imagem, vemos a representação de Jesus ensinando no monte. Jesus nos ensina que devemos viver de acordo com os desígnios dele. Ele diz que devemos viver o presente. É agora que podemos fazer algo. O amanhã, ele cuidará. Por que viver na ânsia do futuro, se pode viver um presente pleno na obediência a ele? É peremptório levar as pessoas a Jesus. Agora. O tempo está acabando. O tempo é inexorável. O que é inexorável? O tempo não volta. Ele não para. Ele não tem qualquer vulnerabilidade. Ele é cruel, não tem como escapar. Então, qual o sentido da vida? O sentido da vida de todas as criaturas de Deus é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o objetivo da vida? O objetivo da vida é você escolher qual será seu destino eterno após essa vida física. E qual a missão da vida? A missão da vida é você evangelizar dentro do formato funcional que você foi destinado. O que é dicotomia? Oposição entre duas coisas. Geralmente, entre dois conceitos, o bem e o mal, são uma dicotomia amplamente discutida. Divisão de um conceito cujas partes geralmente são opostas. Aqui vemos uma mulher
que tem que decidir. E entre o bem e o mal, há uma escolha que te pertence. E céu e inferno, a decisão é sua. Como que você vai escolher? Você já fez sua escolha consciente como cristão? Você sabe quais as responsabilidades que envolvem sua escolha? Você vive de acordo com sua escolha? Eu digo que amar a Deus sobre todas as coisas é o sentido espiritual da vida. Escolher entre o céu e o inferno é o objetivo espiritual da vida. E o que é a missão espiritual da vida? Temos um mandamento conforme Jesus, o Filho de Deus, ensinou a Pedro perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Esta missão espiritual é evangelizar. Ela é tão vital que está ensinada nesses 5 versículos do Novo Testamento. Diante disso, preste atenção. O sentido da vida, o objetivo e a missão espirituais são iguais para todas as criaturas de Deus. Contudo, a forma de evangelizar é que difere de criatura para criatura. Então, para você cumprir sua predestinação com habilidade, Deus te deu os dons respectivos que precisa. Se você estiver utilizando esses dons como cristão na função que foi destinado, você estará evangelizando a todos ao redor com sua vida. Nessa imagem vemos o quê? O caos do mundo. O mundo vem se degradando em todos os aspectos. O mundo está se tornando cada dia mais servil ao maligno. Em tudo que o homem realiza, a maioria das vezes é uma oposição às escrituras sagradas, é desobedecendo às leis e o mandamento de Deus. E aqui temos a esperança de um futuro, quando Jesus, o Filho de Deus, voltar em glória para usufruirmos da vitória que ele nos deu. Jesus está voltando. Creia nisso. Aqui podemos perceber a imagem de um homem completamente desanimado, desiludido, talvez até angustiado. O que será que ele está pensando? Quando Jesus vai voltar? Ele anseia pela volta de Jesus. E quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, o que o cristão deve fazer? Deve vigiar. Lá em Mateus 24:42 está escrito: Vigiai, pois, porque não sabeis com que dia nem vem o vosso Senhor. Não importa quando Jesus vai voltar. O Filho de Deus vai voltar em glória. Tenha certeza disso. Contudo, o que importa é viver o hoje, praticando esse ensinamento. Meditar a palavra de Deus todos os dias de sua vida. Pratique e obedeça e tenha temor e respeito com Deus e sua palavra. Viver é muito complexo, porém, foi o homem que complicou. Deus criou um mundo perfeito como somente ele é. A simplicidade da vida é viver na obediência à palavra de Deus, mesmo com o maligno governando esse mundo e agindo para matar, roubar e destruir. Por que viver ansioso? Por que viver estressado? Por que viver angustiado? Por que viver perdido? Se você tem a promessa de Cristo, conforme lemos em Mateus 6, 25, 34.
Você crê no Deus onisciente que sabe tudo? Você crê no Deus onipotente que pode tudo? Você crê no Pai amoroso, onipresente, que sempre está presente, às 24 horas do dia de sua vida, se você o escolher e viver na dependência dele? Se você disse sim de todo o seu coração e mente aos três questionamentos, então saiba como praticar. Aqui nós temos algumas regras para uma vida plena. Ler e estudar a Bíblia não é só ler, é estudar e aprender para poder praticar em todos os seus dias. Não se compare com quem quer que seja e não viva pela opinião alheia. Somente o Senhor pode tudo na sua vida. Não se preocupe com o amanhã. Não desperdice sua vida vivendo por um futuro que você nem sabe se vai existir. Viva hoje estudando profundamente a palavra de Deus e fundamental para ter resultados é praticar imediatamente o que estiver aprendendo. Tenha relacionamento com Deus, conheça seus dons e a função predestinada por Deus à sua vida. Como realizar um evangelismo criativo? Não é preciso estar na igreja para evangelizar, não é preciso ser missionário. Não é preciso negligenciar suas obrigações em suas funções profissionais ou pessoais. Você deve evangelizar com seu exemplo de vida a cada momento, a cada próximo que estiver próximo. Isso tem que ser o foco de todo momento. O mundo está tão hipócrita que causou um descrédito geral em tudo. As pessoas não acreditam mais umas nas outras e não acreditam nem em si mesmas. É preciso ter intimidade com Deus para viver o sobrenatural e poder testemunhar tudo que Deus já fez ou vai fazer em sua vida. Você se torna aquilo que vive repetindo para si mesmo. Então, viva o hoje, estude a Bíblia, pratique o que está aprendendo nela e obedeça criteriosamente a Deus. Aprenda a ter controle sobre teu corpo, emoções, sentimentos, pensamentos, ouvindo o Espírito Santo. A cada intempérie, a cada crise, a cada obstáculo, a cada conflito, eleve seu pensamento a Deus e ore, 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 até descobrir o poder da oração. Lembre-se em todos os momentos que você tem um Deus todo-poderoso que quer te proteger e abençoar. Não se preocupe com o galardão da vida eterna, porque a vida eterna acontecerá no tempo de Deus, de acordo com o que você escolheu e como está vivendo na sinceridade de seu coração e mente. Tenho algo a lhe dizer, Jesus te ama e não desiste de você. Acredite nisso sem duvidar. Eu desafio você a se cadastrar nesse projeto e depois de viver os milagres de Deus na sua vida, dar seu testemunho para seu próximo também se interessar pela vida plena que ele pode ter. Jesus a abençoe abundantemente.